Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 9 de setembro de 2025, aniversário da minha filha Bruna, minha primogênita. Bruna, parabéns para você. E também o dia em que o país vai conhecer finalmente o voto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o relator da AP 2668, a ação penal em que Bolsonaro arde no Supremo Tribunal Federal. E a curiosidade é enorme. O ICL hoje vai estar com toda a sua equipe ligada nesse julgamento para que você possa receber as melhores informações sobre o que acontece na cena primária do julgamento e também nos bastidores. Por isso, a nossa equipe já está espalhada lá pelos arredores da Praça dos Três Poderes e daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Manu Borges para saber como é que está o clima lá no dia de hoje, tá bom? Eu já vi algumas imagens, confesso para vocês, a Manu também me antecipou aqui antes do nosso programa que está muito mais tranquilo do que em outros dias, tá? Mas tem uma curiosidade que ela vai revelar para vocês, é algo bem preocupante. Então, não desligue, fique por aí, tá? E, bom, continua o discurso, né, dos bolsonaristas tentando vitimizar o ex-presidente e o pastor Silas Malafaia finalmente admitiu que aquele caderno que foi apreendido pela Polícia Federal não era nada daquilo que ele falava, um caderno de salmos e orações. Não era nada daquilo, era um caderno onde ele escrevia o roteiro dos vídeos conspiracionistas que ele escreve. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas antes de começar o programa, vamos falar sobre o velho e bom futebol, porque o Alex está aqui doido para falar, né? Afinal de contas, hoje tem jogo da seleção, não é isso, Alex? Bom dia para você. Isso mesmo, É um jogo Panuso. da seleção quase no céu. A seleção vai aos céus hoje, né? 4.100 metros de altitude. Onde Bom dia, que é Panuso. isso? Bom dia, Bom comunidade. dia, Como vocês estão? Isso mesmo, Panuso. A 4.150 metros, a seleção brasileira irá atuar hoje, atuando contra a Bolívia às 8h30 da noite. Lembrando, Panuso, que essa situação foi o ex-treinador da seleção boliviana, o brasileiro Antônio Carlos Zago, que fez essa mudança para o Alto Estádio Municipal da Bolívia. E por quê? Teve um ganho de 3.600 quilômetros de altura, e nisso favorece muito... metros, né? Isso, metros é alto pra caramba. E porque, Panuso, favorece muito a seleção boliviana, porque essa altura faz os jogadores ficarem cansados, fazem eles não correrem bastante, e como os jogadores da Bolívia já têm o costume de atuar ali, atuando pelos clubes e tudo, eles já estão acostumados, e nisso é um fator que favorece muito a seleção boliviana, que irá entrar com tudo. Por quê, Panuso? Porque eles irão atuar nesse jogo pensando na classificação para a Copa do Mundo de 2026 e eles têm que ganhar para pensar numa vaga lá na repescagem para conquistar essa vaga para a Copa do Mundo do próximo ano, Panuso. Acontece que o estádio anterior era um estádio também bem alto, né? Você falou 3.600 metros, já é um lugar... Olha, eu já estive lá algumas vezes em La Paz. É terrível a sensação. Quando o avião abre a porta assim, a gente fica se sentindo até fraco, porque realmente 4.100 metros é alto pra caramba, quase não tem ar. Eu não sei como é que os jogadores aguentam, viu? Sim. Disputar uma partida inteira lá naquela altitude, porque a coisa mais importante que a gente pode comprar lá na capital da Bolívia é um cilindrozinho de ar, de oxigênio, né? Sim. E os jogadores não têm isso, né? E tem que correr atrás da bola. É duro. Sim. Lembrando que por conta dessa situação, Panuso, o Carlo Ancelotti ele vai com um time bem misto para esse jogo, vai com apenas 3 titulares, porque a seleção já está classificada. E por conta dessa altura, Panuso, apenas a seleção boliviana tem apenas 2 derrotas, que é para Argentina e Equador. Então vai ser um jogo mais de teste, onde o italiano vai poupar os jogadores e vamos ver o que aguarde para a seleção fechar com chave de ouro essa participação e dar uma esperança do Hexa pro próximo ano, Panuso. E você tem alguma esperança do Hexa? Eu, como um bom e velho brasileiro, sim. Mas sendo racional, acho que não, Panuso. É isso aí, beleza. Olha, Vamos o técnico brasileiro fez isso, só para a gente explicar, Sim. Esse técnico era um brasileiro, né? Justamente para tentar beneficiar a Bolívia, né? Isso. Tentar fazer com que ela usasse o clima lá, a altitude a seu favor, né?
Mas não funcionou muito bem, não, porque a Bolívia continua perdendo, inclusive em casa também, né, o Alex? Sim, com aquelas 2 derrotas, lembrando que ela está com 17 pontos e tem que vencer hoje e torcer para tudo ocorrer, para sonhar com a repescagem e ter que ganhar essa repescagem para estar na Copa do Mundo do próximo ano, Panunzia. É difícil. Se estivesse jogando na Lua, talvez não fosse mais fácil também. Sim, isso mesmo. Beleza, Alex, um abraço para você, bom Panunzia, programa para nós, né? Pessoal, vamos para a previsão do tempo? Hoje eu vou abrir com um mapa diferente aqui para vocês no INMET, só porque aqui a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo com o clima aqui no sul do país. Olha, nós temos aqui a formação de núcleos de chuva. Essa aqui é a foto do satélite, né, que o INMET usa para fazer a sua previsão do tempo. Essa aqui é uma animação dos últimos fotogramas que esse satélite geoestacionário vem tirando, né? A gente pode ver aqui a formação de alguns núcleos de chuva aqui no norte, chegando até o norte do Mato Grosso, né? E aqui embaixo, a tal força de Coriolis, que empurra as massas de ar no sentido... Na verdade, é a Terra que gira no sentido contrário, tá? Mas isso aqui, as massas de ar que são empurradas aqui por essa força de Coriolis para longe do Brasil, no sentido do Atlântico, né, fazem com que as frentes frias se desloquem no sentido horizontal. E aqui a gente pode ver uma passando aqui, olha, começa lá em Mato Grosso, com, né, formações de nuvens e está indo embora lá para o Oceano Atlântico, não sem antes deixar aqui um rastro no estado de São Paulo, no Paraná e nos estados do Sul. Vamos ver aqui a situação dos avisos meteorológicos, como é que fica. Olha, aqueles núcleos de chuva lá em cima que a gente viu, estão fazendo com que o INMET avise para os moradores dessa região aqui, do sul de Roraima e do norte do Amazonas, que pode haver temporais ali. Nada que os manauaras, os amazonenses, os roraimenses já não conheçam muito bem, portanto não há risco aqui. Mas aqui no centro-oeste brasileiro, indo por todo o semiárido, quase todo o semiárido brasileiro, há um outro alerta aqui de baixa umidade. O dia hoje vai ser muito seco, né? E a seca vem se agravando nessa região aqui, a partir do centro-oeste. Então, aquele alerta de sempre aqui, que eu não vou nem repetir, porque você já está tão cansado de saber que não precisa, né? De se preservar nas horas mais quentes do dia para não fazer exercícios pesados, né? Temos aqui, olha, um alerta de vendaval para o interior, para o noroeste do estado de São Paulo, e um alerta de tempestade para o norte do Paraná. Aqui no litoral paulista, nós temos um alerta de ventos costeiros, tá? Vamos ver a quanto vão chegar esses ventos aqui. Normalmente é a mesma coisa, que a intensificação de ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. Isso aqui não é um problema que atinja o estado de São Paulo. Portanto, está aí a previsão do tempo, né? Nós tivemos temperaturas bem amenas aqui nos últimos dias, temperaturas subindo agora, tá? Por isso eu vou ver aqui com vocês quais serão as temperaturas aqui no centro-sul do país, para que a gente tenha uma ideia de como é que vai ser o calorão durante o dia de hoje, né? Então vai aqui a previsão do tempo para amanhã desta terça-feira, gloriosa no Brasil, e o mapa não se forma aqui, eu não consigo andar com a previsão do tempo. Então acho que eu vou ficar devendo para vocês, tá bom? A gente mostra essa previsão do tempo aqui outro dia, mas vai fazer calor em São Paulo, vai fazer calor no Rio, em Belo Horizonte, chovendo muito lá no sul, mas as temperaturas também não declinam muito. Essa é a previsão da meteorologia para o dia de hoje, tá? Vamos começar com as noticinhas, vamos? Então vamos lá, são 7h09. Começo mostrando para vocês a primeira página do site do ICL, iclnoticias.com.br. E aqui logo na abertura do nosso noticiário temos esta manchete. Malafaia admitiu que mentiu e fez isso publicamente durante a sua histriônica participação nas manifestações de domingo passado, né? Ele admitiu que os cadernos apreendidos pela Polícia Federal, como tinha dito e sustentou durante todo esse tempo, não eram usados nada para anotar orações e versículos da Bíblia, nada disso. Era mesmo para fazer roteiros golpistas, né, contra o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vê o que é isso aqui que a Juliana Dalpiva está contando para a gente. Nós tivemos aqui, olha, mais um incidente envolvendo aquela flotilha que pretende levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. Um drone atacou a embarcação e não feriu ninguém, mas houve um incêndio a bordo e, enfim, nós vamos atualizar ao longo do programa a situação desse pessoal que tenta romper o bloqueio imposto por Israel para se assegurar de que os palestinos vão continuar morrendo de fome.
O governador de São Paulo, que é um sujeito que está se especializando em meter os pés pelas mãos, conseguiu finalmente o que parecia querer, né? Que alguém fosse ao Supremo contra ele por causa da incitação antidemocrática, por causa do discurso que ele fez nesse domingo aqui, assumindo, né, a pele do lobo, que ele realmente é, do radical de direita, e fazendo aí discursos contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes. E o PT acionou o Supremo Tribunal Federal. Agora o governador vai ter que responder, não acredito que isso vá dar nada não, mas pelo menos repõe a ordem das coisas no lugar. E já vou antecipar aqui que foi muito ruim para o Tarcísio essa história dele voltar ao ninho da serpente, da víbora, do radicalismo. Por quê? Porque ele não agradou nem mais nem menos a base bolsonarista, que continua desconfiada dele, e ao mesmo tempo a direita, que come com garfo e faca, está deplorando o papelão que esse governador fez com a sua pregação golpista e antidemocrática, né? Mais destaques aqui no site do ICL, nós tivemos uma cooperativa de café, a maior cooperativa de café do país, ligada a novos casos de trabalho escravo. E um crime bárbaro, uma menina de 11 anos que morreu lá em Pernambuco, espancada por colegas. Pode uma coisa dessas? E o último destaque, né, é justamente sobre o rito do julgamento. O que vai acontecer hoje, a partir das 9 horas de manhã lá em Brasília, quando o Supremo Tribunal Federal inicia a última e conclusiva, a derradeira parte desse julgamento tão importante que muito provavelmente os alunos do ensino médio no futuro vão estudar detidamente, né? O dia em que o Brasil resolveu punir generais extremistas e um presidente golpista que tentaram solapar a nossa democracia, que resistiu bravamente. E muito disso graças ao esforço de gente como o ministro Alexandre de Moraes e da sociedade que o respaldou, né? Gente como nós aqui no ICL, que estamos fazendo aqui a retaguarda para que essa defesa da democracia não tombe como caíram as muralhas de Constantinopla. Então nós vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Eu vou começar as notícias aqui hoje, em vez de mostrar a primeira notícia no site do ICL, eu vou logo partir para isso aqui, olha. Vai ser uma semana decisiva para o Bolsonaro, para os militares golpistas, e nós vamos saber agora como é que vão ser os últimos dias do julgamento no Supremo Tribunal Federal, com a matéria do Brasil de Fato, como eu disse. A reportagem diz o seguinte: o julgamento da ação penal que apura a tentativa de golpe envolvendo o chamado núcleo crucial da trama será retomado hoje, terça-feira, pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, segundo o cronograma, termina até sexta-feira. São réus nessa ação quem? Ele, né, o líder disso tudo, o tal ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, os generais Walter Braga Neto, que está preso, Augusto Heleno e o almirante Almir Garnier, e os ex-ministros Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, outro generalão, o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e também o delator, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. E o calendário está aqui, é o seguinte, olha, terça-feira hoje, das 9 às 14, amanhã às 9 horas, né, sessão única. Na quinta-feira, 2 sessões, olha, pode acontecer no dia 11, no dia 11, das 9 às 14 horas, e na sexta-feira, dia 12, das 9 às 14, às 9 e às 14 horas. Serão 2 sessões amanhã, 2 sessões na sexta-feira e 2 sessões durante o dia de hoje. Né? Não se sabe ainda se vai ser necessário todo esse tempo. O fato é que ninguém espera que os votos sejam breves, né? Porque, afinal de contas, todos os ministros vão querer marcar detidamente as suas posições nesse julgamento tão importante. E eu vou já a Brasília. Alex, aparece aí, por favor. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Cadê o Alex? Estou aqui. Manu, tá pronta? Sim, tá pronta, só chamar ela, Panuso. Então faça o favor, Alex. Claro, vamos nessa, só um momento. Vamos a Brasília, então vê a Manu Bosch, que já tá lá, madrugou pra caramba, olha lá a cara dela de cansada, ó. A Manu começa o julgamento e ela sai da cama cedíssimo lá em Brasília, né? Mas é bom, né, Manu? É divertido isso aí, né? De manhã fica animado pra caramba, mas hoje não tava tão animado quanto tava nos primeiros dias, não, né? Muito bom dia, Panúzio, todo mundo conectado no Desperta.
Eu tô achando o movimento menor aqui, a quantidade de jornalistas que está na fila não é tão grande quanto na semana passada. Tem cerca de 30 jornalistas ali esperando para o credenciamento, que abre às 7 horas da manhã. Mas o que me chamou a atenção mesmo, Panúzio, sabe o que foi? O que foi, Manu? A questão do policiamento. Na hora que eu cheguei aqui, 6h30 da manhã, só tinha um segurança, não era nem polícia judicial, na porta do Supremo Tribunal Federal. E eu entrei carregando um case com um tripé, ou seja, podia estar cheio de armas, com armamento pesado, e ninguém pediu para ver, para abrir. Outros jornalistas, fotógrafos também estavam entrando com mochila, equipamentos, e não tinha nenhum policial judicial nesse momento aqui fazendo uma vistoria na entrada da Suprema Corte. Eles chegaram há pouco, cerca de 7 horas da manhã, aí sim com cães farejadores. Eles vão passar aqui atrás de mim agora, mas parece que estão dormindo um pouco além do que deveria, porque na minha visão, esse policiamento já tinha que estar revistando todo mundo que entrasse aqui. Vai que ali, eu poderia ser uma terrorista, exatamente. Então imagina, Panúzio, se dentro do case tivesse, sei lá, uma espingarda, eu nem sei o nome aí dos armamentos, mas caberia sim vários armamentos pesados dentro do meu case que eu carrego aí, o tripé e luz. Então, assim, acho que é uma falha na segurança. Ontem a gente fez um link lá da Praça dos Três Poderes e tinham vários policiais militares. Aí eles sim pediram para olhar minha bolsa. Depois, quando a gente estava prestes a entrar, eles chegaram, pediram para a gente mostrar documento, tiraram foto do nosso documento, do meu e do Marlon, cinegrafista. Agora, hoje, só agora que a Polícia Judicial chega em peso aqui no anexo 2 do Supremo, que dá acesso à primeira turma, onde acontece o julgamento. Pois é, olha que perigo. Um tripé é do tamanho de uma bazuca, inclusive, né? Quer dizer que uma pessoa mal intencionada poderia ter entrado aí e feito um desastre. Agora, são 7 horas e 17 minutos, né? Quer dizer, o pessoal está chegando aí desde as 6 da manhã, que é quando começam a se formar essas filas. Até então, não havia nada, né? Eu vi o fotógrafo aí fotografando a chegada do cão farejador e dos policiais. Meio tarde, né? Depois tem aquele ditado, não vai chorar sobre leite derramado. Obviamente não vai acontecer nada, porque por causa da nossa índole pacífica, mas se não fosse... Aliás, nem é uma índole tão pacífica assim, né? Manu, como é que você espera que seja o julgamento hoje, hein? Então, o rito é o seguinte, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abre os trabalhos. Na sequência, quem tem a voz é o ministro relator Alexandre de Moraes, que vai apresentar o seu voto, mas também tem as chamadas questões preliminares. O que são isso? São questões levantadas ao longo do processo que vão ser discutidas, debatidas pelos ministros que compõem a primeira turma. Ou seja, a possível anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que é colocada em xeque. A questão do foro, se a primeira turma é o foro indicado para esse julgamento. Lembrando que até dezembro de 2023, esse tipo de julgamento acontecia no plenário pelos 11 ministros do Supremo e por uma mudança no regimento interno da Suprema Corte. Foi possível que as turmas também julguem esse tipo de foro, esse tipo de acontecimento, então isso também pode ser questionado. E o cerceamento de defesa. Alguns advogados levantaram essa questão, disseram que não tiveram tempo de analisar os 70 terabytes de provas colhidas pela Polícia Federal. Então essas são as chamadas questões preliminares que serão discutidas pelos 5 ministros que compõem a primeira turma. Agora, isso pode vir no final, quando o ministro Alexandre de Moraes apresentar o voto de mérito, ou antes. Então a gente também vai avaliar. E aí, na sequência, quem vota é o ministro Flávio Dino. Para mim, é o voto mais esperado, porque eu acho ele um dos ministros mais inteligentes da Suprema Corte, que tem as melhores sacadas. Na sequência, Fux, que também é um voto esperado, porque ele pode divergir de alguns crimes que são imputados aos réus.
Depois, Carmen Lúcia, que é a ministra mais antiga da primeira turma. E, por último, o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. Então, é um processo longo, tanto que foi aberto mais um dia, quinta-feira, também de 8 às 19 horas. Vai ter mais um dia aí para debate, só quarta-feira, que vai ser de 9 ao meio-dia. Então, muita informação para a gente ouvir, muito juridiquês para a gente ficar atento aí. E é uma semana decisiva, né, Panúzio? É, decisiva sim, é uma semana que vai para sempre, tá aí nos nossos livros de história, né? Vai ser como o grito do Ipiranga, ou o golpe de 64, ou o 13 de dezembro de 68, data do AI-5, durante, eternamente eu diria aqui, nós vamos estudar o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer hoje no Palácio do Planalto. A Manu fica lá na Praça dos Três Poderes, daqui a pouquinho ela volta contando para a gente o que mais que está acontecendo por lá, tá bom, Manu? Obrigadíssimo pela sua entrada. Gente, vamos lá então com as noticinhas aqui. Vamos lá, olha, quero falar para vocês sobre mais uma vez sobre os destaques aqui no site do ICL. E essa reportagem que a gente vai mostrar aqui para você, olha só, diz respeito, né, à desmoralização desse sujeito que, em nome de uma suposta liderança religiosa, só faz proselitismo político. Ele abusa da crença alheia. Para quê? Para construir o seu caminho político, porque faz muito tempo que Malafaia não cita Deus nem nenhum versículo, aplicando isso, né, digamos assim, a vertentes religiosas da sua atuação. Não, ele usa isso, usa os versículos e a Bíblia e o que sabe sobre Bíblia, que não sei se é muito ou se é pouco, para fazer peroração política, para fazer proselitismo político. É para isso que ele tem usado. O problema é que é o seguinte, a mentira também é um pecado mortal, né? E ele mentiu descaradamente. Quando deixou a Polícia Federal no aeroporto, quando foi depor, quando chegava de Portugal e foi interceptado lá pela Polícia Federal para depor, saiu de lá vociferando naquele tom dele arrogante pra caramba, cheio de perdigotos assim na boca, falando que tinham apreendido um caderno de orações dele, né? E era mentira. E ele sabia que era mentira por quê? Porque ele tinha vários cadernos na pasta dele, e 3 desses cadernos realmente eram para anotar lá coisas relativas à sua pregação religiosa. Mas o que ficou apreendido, não. Esse caderno tinha apenas discursos que ele preparava para quê? Para esculhambar as instituições brasileiras, como é do seu costume, né? E durante a manifestação do último domingo, ele finalmente teve que se desmentir e admitir que havia mentido sobre esse caderno. Vamos ver aqui. Quem nos conta é a Juliana Dalpiva, no site do ICL, tá? Aqui a matéria para vocês. Olha, Malafaia admite que cadernos apreendidos pela PF eram usados em preparo de vídeos. Pastor que se diz vítima de perseguição religiosa dizia antes que só escrevia discursos religiosos no material levado por investigadores. E aqui eu vou defender o Malafaia porque a religião dele é uma religião estranha. É a religião do golpe. Então, ele considera que escrever coisas contra o Supremo, contra as urnas, a favor do fascismo e do Bolsonaro, é uma coisa tranquila, parte das obrigações dele como pastor de almas, né? De almas penadas da igreja dele. Mas, enfim, não era exatamente o que ele dizia, não eram orações convencionais, eram orações pedindo todo tipo de favor a Deus, né? Favor golpista a Deus, como se Deus fosse um insurgente como ele. Vou ler para vocês aqui a matéria no site do ICL, para vocês tirarem vocês mesmos suas próprias conclusões aqui. O pastor Silas Malafaia, dono da ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez uma mudança sutil na narrativa que vinha mantendo sobre a operação de busca e apreensão que sofreu da Polícia Federal no dia 20 de agosto. O pastor foi interceptado por agentes da PF quando desembarcava no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, voltando de Portugal. Teve o celular, o passaporte e alguns cadernos de anotações apreendidos. Até então, Malafaia vinha sustentando que esses cadernos eram usados para estudos bíblicos. Segundo o pastor, as anotações eram a forma que ele organizava que falaria aos fiéis. E daí dizia-se vítima, então, de perseguição religiosa, quando não havia perseguição religiosa coisíssima nenhuma. Ao discursar na manifestação bolsonarista na Avenida Paulista neste domingo, Malafaia fez uma sutil correção do curso, como eu falei antes, mas que vai de encontro a tudo que já revelar, ou que vai ao encontro
de tudo que já revelavam as investigações da Polícia Federal no inquérito que investiga a tentativa de obstrução do julgamento de Bolsonaro. No seu longo discurso na Paulista, o último ato bolsonarista, né, de 7 de setembro, no domingo passado, Malafaia relatou que foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido por Alexandre de Moraes da seguinte maneira. Depois, eu não vou imitar a gritaria dele aqui, obviamente, não precisa, né? Dá para falar tudo baixinho. Você não é surdo, certo? Depois eu chego no Brasil, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Um delegado, um cara educado, que me tratou com toda a cortesia, abriu minhas malas e eu gosto de escrever em caderno. Eu sou à la moda antiga, viu? 3 cadernos de esboços bíblicos, contou Malafaia. A novidade veio logo em seguida, a novidade que ele revelou. O delegado folheou folha por folha e tinha um caderno que eu escrevo os meus discursos e os vídeos que eu gravo. O delegado disse, pastor, eu vou liberar esses 3 cadernos, mas esse aqui eu vou segurar. Só que ele estava debaixo da direção do chefe da Gestapo, diz aqui o Malafaia, em Brasília. Por quê? Porque o delegado ligou para esse superior na hierarquia da Polícia Federal e recebeu uma ordem, recolha os cadernos, completou o pastor. No relatório que embasou a operação contra Malafaia, a Polícia Federal apresentou uma série de conversas entre o pastor e Bolsonaro e, olha, saiba que elas tinham sido excluídas, só que foram recuperadas no telefone do ex-presidente que foi apreendido no início de agosto. No telefone do Malafaia não tinha nada, mas no do Bolsonaro tinha, né? Ele se descuidou, já que a vida inteira foi tão zeloso do sigilo, das conversas pornográficas que mantinha com seu séquito, né? Mas então não acharam no Malafaia, procuraram do Bolsonaro e estava tudo lá. Inclusive aquela história, né, dos xingamentos do filho Flávio, que coisa feia. Bom, seguindo aqui com o texto da Juliana Dalpiva. Um dos eixos apontados pela PF era a instrumentalização das redes sociais por Malafaia em um suposto conluio com o Bolsonaro para coagir o Supremo a não condenar o ex-presidente pela tentativa de golpe de Estado de 22. A manobra, segundo os investigadores, seria articulada com o lobby junto a autoridades americanas para aplicação de sanções contra autoridades brasileiras e tarifas comerciais contra o país, em uma negociação comandada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o famoso lesa pátria. Referida estratégia consistiria na utilização da posição de autoridade de Silas Malafaia perante seu público para propagar atos de coação contra ministros do Supremo, afirmou a PF no relatório entregue ao Supremo. As redes sociais do pastor são um dos principais vetores de ataques ao Supremo nos últimos anos. O próprio Malafaia costuma citar que, desde a reta final, Bolsonaro já publicou mais de 50 vídeos atacando Alexandre de Moraes, a quem ele rotineiramente descreve como ditador da toga. Portanto, senhoras e senhores, não havia nada daquilo que esse pastor mentiroso falou, tá? Não eram livros de anotações religiosas e, portanto, não havia nada de perseguição religiosa. Isso tudo foi pura vitimização, nos conta, então, a Juliana Dalpiva, a quem eu agradeço pela informação. Agora vamos lá para o Congresso Nacional, porque tudo isso que está acontecendo na seara judicial repercute por ali, né? E nós temos hoje na coluna do Estadão, da minha amiga Rosiane Kennedy, a informação de que o Alcolumbre está muito irritado com Flávio Bolsonaro e que isso não facilita a vida nem do Flávio e nem do presidente do Senado, né? De acordo com aliados aqui no Intertítulo, ouvidos pela coluna do Estadão, a pressão feita no palanque torna ainda mais difícil o apoio de Alcolumbre à pauta bolsonarista. E o que é que nos conta a Rosiane no texto principal da sua coluna? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, relatou a pessoas próximas que ficou irritado com a cobrança pública feita pelo senador Flávio Bolsonaro durante os atos de 7 de setembro sobre a anistia. De acordo com aliados ouvidos pela coluna do Estadão, a pressão feita no palanque torna ainda mais difícil o apoio de Alcolumbre à pauta bolsonarista. Procurado, o parlamentar não quis comentar. O que disse aqui, olha, o que nos conta mais a Rosiane sobre uma fala do Flávio anteontem lá no protesto no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre, com todo o respeito que tem a vossas excelências, não existe meia anistia. Não existe anistia criminal sem anistia eleitoral. A nossa Constituição é muito clara e não deixem, presidente Hugo e Davi, que o nosso Poder Legislativo seja mais uma vez
pisado por Alexandre de Moraes, humilhado por Alexandre de Moraes. Foi o que disse o senador Flávio Bolsonaro, né? Querendo aí sepultar esse movimento de redução de penas que vem sendo negociado pelo senador Davi Alcolumbre com fontes do judiciário, especificamente, no caso, o ministro Gilmar Mendes, que é uma espécie de porta-voz informal do Supremo Tribunal Federal para esse tipo de articulação, né? Na semana passada, após o governador Tarcísio Freitas de São Paulo mergulhar de vez nas articulações pela anistia com as bênçãos do PP e União Brasil, Alcolumbre tirou da gaveta a ideia de aprovar essa proposta que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro, que participaram da depredação dos prédios dos três poderes, mas não financiaram nem planejaram os ataques. Portanto, isso exclui todo o núcleo 1, o núcleo 2, o 3 e o 4 da trama golpista e mantém Bolsonaro na condição em que se encontra, já inelegível por conta de uma sentença do TSE e agora, a partir de sexta-feira, muito provavelmente, condenado em ação criminal que também caça os seus direitos civis, né, ao cabo do processo que começa, cuja fase final começa hoje lá em Brasília, tá bom? Então não é fácil a situação da galera. E pior ainda, lá no Senado não é só o Davi Alcolumbre quem ergue barreiras contra essa proposta de anistia, especialmente contra aquela proposta absurda do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que anistia todo mundo, né? Anistia inclusive milicianos, não tem nada a ver com esse processo, nem com o processo político, nem com o processo judicial que corre contra Bolsonaro et caterva, né? Ele concedeu, o senador Otto Alencar, que é do PSD, do Kassab, concedeu uma entrevista aqui ao jornal o Globo ontem e garantiu, olha, não vou pautar anistia ampla, geral e irrestrita, disse o presidente da CCJ no Senado. Portanto, se chegar lá essa proposta, ainda que tenha sido aprovada pela Câmara, ele não vai pautar. E isso aí, esse obstáculo, esse entrave só pode ser removido se o plenário, por maioria absoluta dos seus membros, votar um requerimento de urgência que faz com que o projeto vá diretamente ao plenário e deixe de passar pelas comissões, inclusive pela CCJ, né? Otto Alencar, aqui, diz o jornal O Globo, rebateu a articulação em andamento na Câmara e afirmou que aqueles que atentaram contra a democracia devem sim ser punidos. Vamos ler aqui um trechinho da reportagem? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que não levará à votação no colegiado uma proposta de anistia ampla aos envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, caso a iniciativa seja aprovada pela Câmara. Um dos textos debatidos pela oposição prevê um perdão que tornaria o ex-mandatário elegível novamente e livraria o Bolsonaro de punições e também o deputado Eduardo Bolsonaro, que é investigado por coação ao Supremo Tribunal Federal no curso de processo pela trama golpista. O senador, no entanto, defende a discussão sobre uma proposta alternativa, costurada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União, do Amapá, que definiria penas diferentes de acordo com o grau de envolvimento nos ataques à democracia. E aqui vem as perguntas e respostas, né? Eu vou ler para vocês só o trechinho, porque a informação central é essa que vocês acabaram de ter aqui. O repórter do Globo pergunta para ele, o senhor disse que a anistia de 79 durante a ditadura não se compara com a de agora. Por quê? Ele explica o seguinte, não li a proposta da Câmara, mas ouço que eles querem uma anistia ampla, geral e irrestrita. Vi uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro dizendo que só aceita anistia se incluir o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagina a arrogância de um deputado federal. Vai para os Estados Unidos e diz que só aceita se incluir o pai. Eu sou contra essa anistia. A Constituição traz uma vedação. Mas e se a Câmara aprovar o texto? Perguntou o repórter do Globo. Ele responde, não vou pautar na CCJ uma anistia ampla, geral e irrestrita. Anistiar agentes do Estado seria inconstitucional. Quem atentou contra a democracia deve ser punido, disse aqui o senador Davi Alcolumbre. E o repórter pergunta a ele, olha, o presidente do Senado articula um projeto alternativo que diferencie, por exemplo, quem financiou e quem planejou de quem participou. E ele diz o seguinte, diferenciar os grupos é constitucional. Agentes de Estado não podem ser anistiados, mas os que forem pagos para estar lá no 8 de janeiro podem sim ter a punição revisada.
O que Davi quer é mudar esses artigos para que as velhinhas, para quem derrubou o relógio, se aprovar na Câmara e no Senado, o juiz diminui a pena. Disse aqui o senador Davi Alcolumbre, que falou que é favorável, sim, a essa iniciativa. Ele disse aqui, olha, se apresentar o projeto, concordo que se mude nesses casos que estou citando, do pessoal que foi pago para quebrar o Supremo Tribunal Federal, para sentar na cadeira do Moraes para derrubar o relógio. Os financiadores e agentes de Estado, não. Não. Então, a proposta de anistia, essa anistia que estupra, na verdade, a Constituição brasileira, que estupra o Código Penal, que livra da cadeia notórios bandidos que se aproveitaram da vulnerabilidade de uma parcela da opinião pública cega, né, pela manipulação nas redes sociais para tentar um golpe de Estado do Brasil. Essa gente parece não ter mesmo vez na agenda política do parlamento, ainda que na Câmara haja um climão ali, né, de pressão contra o Hugo Mota, que é um sujeito muito vulnerável por ter uma liderança débil, né, e, portanto, isso pode contribuir para que o projeto ande por lá. Mas chegar no Senado tem ali duas barreiras agora, duas grandes barreiras, que são quem? O Davi Alcolumbre, que está afinadíssimo e muito alinhado com a proposta defendida agora também pelo governo federal, de impedir essa anistia ampla, geral e restrita espúria. E agora também o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos mais. Olha, gente, o Tarcísio, deixa eu até tomar uma aguinha aqui, porque essa informação aqui é legal, você vai gostar dela. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ou capitão Tarcísio, né? Ele fez o que fez no domingo passado. Deve estar muito arrependido, porque não ganhou nada com isso, né? Não ganhou nem o respeito dos malucos lá da ala mais extrema da política brasileira e não ganhou nada e, além disso, perdeu e muito com a direita brasileira. Vocês querem ver só um termômetro da bobagem que ele fez? O jornal Estado de São Paulo, que é notadamente um veículo conservador, né? É um veículo de direita, nunca escondeu isso, né? Teve, junto com as senhoras da Praça da Sé em 64, enfim, apoiou a ditadura, depois foi censurado. O Estadão é um jornal que se ergue há muito tempo contra tudo que fala que é tese progressista no Brasil, mas hoje ele publica um editorial contra o governador. Veja só, essa aqui é a direita que eu falo para vocês, que come de garfo e faca. São os Mesquita no Estadão, os Frias na Folha, os Marinho, né? Essa gente que quer que a direita permaneça no poder no Brasil, mas que não topa fazer isso com um troglodita como Bolsonaro. E está aqui o editorial do Estadão. Tarcísio cruzou o Rubicão. Cálculo feito pelo governador de São Paulo no 7 de setembro pode custar caro. Ao atacar o Supremo de forma tão virulenta, Tarcísio tisnou, ou seja, manchou de vermelho, né, o verniz de moderação que o distinguia de Bolsonaro. Ou seja, o Estadão está dizendo que Bolsonaro e Tarcísio são a mesma coisa, não é o ICL, tá? Muito menos o jornal do Partido Comunista da China, nem o Pravda, lá dos tempos da antiga União Soviética. O que nos diz o editorial do Estadão? É difícil medir o impacto de um discurso na trajetória de um político no Brasil. Aqui, um cenário que parece consolidado hoje pode ser outro diametralmente oposto amanhã. É aquela história que eu vivo repetindo aqui, né? Aquilo que o Magalhães Pinto falava sobre a política é como as nuvens. Quando você olha uma coisa, quando você olha de novo é outra. E prossegue aqui o editorial. Que dirá em pouco mais de um ano, mas há momentos em que a palavra proferida torna-se tão eloquente por sua clareza que a eventual intenção de desdizê-la é muito difícil, se não impossível. Foi o que ocorreu no 7 de setembro na Avenida Paulista. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, topou sujar a sua imagem de moderado em troca de uma incerta bênção do réu Jair Bolsonaro à sua aventada candidatura à presidência no ano que vem. Ao desferir ataques tão virulentos contra o Supremo, e em particular contra o ministro Alexandre de Moraes, Tarcísio cruzou o Rubicão. Em cima do carro de som, diante de uma plateia orgulhosa por desfraudar uma enorme bandeira dos Estados Unidos em plena data nacional brasileira, Tarcísio ecoou o infame discurso que Bolsonaro proferira naqueles mesmos dia e local 4 anos antes, quando então o presidente chamou Moraes de canalha e declarou que não cumpriria mais suas decisões. Com mais modos do que o seu padrinho boquirroto, Tarcísio fez o mesmo, dizendo que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes.
acusando o Supremo de perseguir o seu padrinho político e defendendo uma anistia ampla e restrita para os golpistas. A coroar esse discurso afinado para soar como música aos ouvidos de Bolsonaro, o governador paulista teve a audácia de dizer que não pode mais aceitar que nenhum ditador diga o que temos que fazer, referindo-se, por óbvio, a Moraes. Não foi um arroubo isolado. Dias antes, Tarcísio já havia dito que não confia na justiça, um evidente ataque à institucionalidade democrática. O governador parece ignorar o fato de que, se há uma ação penal em curso contra Bolsonaro, por mais que alguns aspectos do processo possam ser criticados, é porque antes houve uma escalada golpista liderada pelo ex-presidente. Bolsonaro não estaria sendo processado se tivesse conclamado seus seguidores acampados em frente aos quartéis a voltarem para casa, se não tivesse duvidado sistematicamente do processo eleitoral. E aí segue por aqui o editorial do Jornal Estado de São Paulo, um longo editorial que termina com o seguinte: em política, até a reputação mais enxovalhada pode ser restaurada, mas Tarcísio terá de se esforçar muito para se dizer democrata depois do discurso na Avenida Paulista, tá? Então, estou dizendo aqui, não é o ICL que está dizendo, não é o Právida, não é o Jornal do Partido Comunista Chinês, é o Estadão de São Paulo, um órgão marcadamente de direita, tá? Vou chamar agora a Manu de novo lá em Brasília para que ela possa passar para a gente aqui o que está acontecendo lá na Praça dos Três Poderes. Manu, tudo bem aí, Manu? Estou vendo aí que agora aumentou bastante a presença de gente aí nas suas ruas. Hoje o pessoal chegou mais tarde, hein? Na primeira semana a agitação aí nas primeiras horas da manhã era maior. Agora, presença de réus na plateia hoje, nós temos notícia de alguma? Eu sei que o Bolsonaro não estará, porque ele precisava pedir autorização especial, e o Braga Neto também não estará, porque está preso, né? Os dois estão presos aí durante o julgamento. Mas alguém vai comparecer aí hoje? A notícia, Manu? Olha, na semana passada, o único que apareceu aqui foi o general Paulo Sérgio. Ele acompanhou apenas um dia, no dia seguinte também não veio, mas o movimento aqui já é bem maior. A Elo Vilela acabou de chegar, o Demore, vários jornalistas. O movimento realmente agora começou a crescer aqui. O pessoal dormiu um pouquinho até mais tarde. Agora, sobre a anistia, eu tenho uma informação, viu, Panúzio? O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse ontem que já tem 247 votos para aprovar a anistia na Câmara. Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está em cima do muro. Vamos ver se ele vai querer carregar essa herança maldita de pautar algo que já é considerado inconstitucional pela Suprema Corte. É bom lembrar que quando o então presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto, perdão, para o ex-deputado Daniel Silveira, o Supremo derrubou esse indulto por ele ter atentado contra a democracia e ter coagido a justiça. Foram 10-2. Na época, a corte ainda estava desfalcada, o ministro Zanin ainda não tinha tomado posse, mas é importante dizer também que é dinheiro público, né, ô Panúzio? São mais de 1.600 ações penais em andamento. 680 pessoas já foram condenadas, 554 pessoas fizeram acordos de persecução penal, 11 foram absolvidos. Então isso é dinheiro público, tanto a Polícia Federal, que coletou centenas de policiais trabalhando aí nessa operação, depois a Procuradoria-Geral da República, agora o Supremo Tribunal Federal. Então, o Congresso Nacional votar um projeto como esse é rasgar dinheiro público. Com certeza, Manu, com certeza. Manu, deixa eu te fazer uma perguntinha, que estou curioso para saber o que tem nessa tenda, nesse gazebo aí atrás de você. Isso aí é a central que o Supremo montou para dar apoio à imprensa, é isso? Exatamente. Quem fica de fora acompanha ali. Tem 2 televisões, caixa de som, tem as tendas também para que a gente possa se proteger do sol. Essa época do ano o sol fica muito quente aí por volta de meio-dia. Então é uma estrutura para quem acompanha do lado de fora, porque do lado de dentro só 2 jornalistas para cada veículo
podem se credenciar para acompanhar lá de dentro. E aqui do lado de fora a gente fica acompanhando a movimentação. Os advogados que chegam, né, os políticos que vêm acompanhar. Na semana passada, nenhum político aliado de Bolsonaro esteve aqui presencialmente, mas sim os da base governista. Então, aqui de fora fica aquela correria, né? Chega um carro, a gente corre atrás. Teve também aquele trompetista que tocou a marcha fúnebre, então roubou a cena. Um dos advogados estava até dando entrevista na hora, mas todo mundo largou o advogado para dar atenção ao trompetista. Então aqui do lado de fora é mais divertido. Ah, com certeza. Manu, então divirta-se aí bastante e quando tiver qualquer informação, a porta está aberta para você aqui, tá bom? Tá certo, um ótimo dia e até breve. Até breve. Tchau, tchau. Gente, se precisar, a Manu volta aqui a qualquer momento, tá? Bom, eu queria mostrar para vocês aqui, vocês sabem que essa história toda lá no Congresso está repercutindo muito mal, né? Porque os parlamentares estão extremamente estigmatizados pela opinião pública brasileira e vem perdendo muito, mas perdendo feio mesmo, né? Em relação, inclusive, à credibilidade de outras instituições. Ontem saiu mais uma tabulação daquela rodada da pesquisa DataQuest de agosto, né? E ela mostra para a gente exatamente quem é que perde mais no Brasil com essa crise de confiança que cerca os poderes. Porque não é uma crise só do parlamento. Porque, por exemplo, a extrema-direita tem fustigado muito o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal e isso faz com que uma parcela da população desconfie do Supremo, desconfie desse trabalho todo que vem sendo feito lá, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que está, segundo a rodada de pesquisa da Quest para a Genial Investimentos, como é que está a confiabilidade das instituições brasileiras para a opinião pública, né? O importante dessa pesquisa é que foram ouvidas 12.500 pessoas. É uma amostra 6 vezes maior, quase 7 vezes maior do que comumente os institutos de pesquisa empregam nos levantamentos com pesquisas em campo e ao vivo, né? E aí está o gráfico para você sobre a credibilidade que cada um desses poderes inspira nas pessoas, né? O Congresso Nacional, em 2022, era uma instituição que merecia a confiança de 54% da população. Agora, em 2025, ele perdeu 9 pontos percentuais e caiu o índice de confiança para 45%. A presidência da República também sofreu uma queda grande, de 8 pontos percentuais. Passou de 62% de confiança em 2022 para 54% em 2025. Portanto, a queda, como eu falei, de 8 pontos percentuais. E o Supremo Tribunal Federal, né, entre os 3 poderes, foi o que sofreu menos. Mesmo assim, a perda é grande. Ainda que se considere que a margem de erro da pesquisa é de 1 a 2 pontos percentuais. O Supremo Tribunal Federal gozava de 56% da confiança da população em 2022 e agora tem 50%. Portanto, metade da população confia no Supremo e metade não confia. O declínio da confiabilidade foi de 6 pontos percentuais. E agora eu vou apresentar para vocês uma instituição. Pode tirar daí, Alex. E eu queria que o Alex viesse para a tela, porque nós vamos criar aqui no ICL hoje, Alex, o Data Milton Neves, que é um instituto de pesquisa que vai sempre entrevistar uma amostra de um único entrevistado, que é você. Sim. Tá? E a margem de erro é de 50%, ou seja, ou é uma coisa ou é outra, tá? E perfeito. O grau de confiabilidade é muito baixo, também é de 50% só. Alex, você acha que o Bolsonaro sai condenado? Sim. Esse julgamento? Certeza? Sim. Absoluto. Muito bem. Então vamos lá, palpite número 1. Palpite número 2. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso na Papuda? Sim. Tem que Sim? ser preso. Isso. Eu já acho que não. Se eu fosse entrevistado da nossa pesquisa do Data Milton Neves, eu diria para você que nós temos um problema aqui, porque como é que a gente vai apresentar essa tabulação, né? Sim. O fato é que ninguém sabe se ele vai ou não ser preso, tá? Por quê? Porque era só isso mesmo, viu, Alex? Obrigado. Perfeito. Viu? Eu estava aqui muito bom. esperando. Data Milton Neves. Vamos lá. Por quê? Porque o Bolsonaro tem mais de 70 e o Bolsonaro é um homem de saúde fragilizada, né, por aquela facada, né? Então nós vamos aguardar para ver, mas eu estou aqui quase que cravando a minha aposta de que nós não vamos ver o Bolsonaro encarcerado. Eu lembro aqui que até o Lula, né, tem condições semelhantes, embora não tenha problema nenhum de saúde.
o Lula foi colocado em cela especial. Então, essas incógnitas todas é que serão respondidas ao longo do julgamento. Que será penalizado, como diz o Data Milton Neves aqui, não há erro, né? A nossa amostra de um único entrevistado certamente terá acertado no seu prognóstico. Mas com relação ao que vai acontecer de fato com o Bolsonaro, se vai ficar em sala especial, se vai ficar preso em casa, se vai para Papuda mesmo, tudo isso está em aberto e tudo isso só vai ser decidido na sexta-feira, quando a gente tiver a dosimetria e o tipo de pena aplicada para cada um dos crimes que ele vier a ser condenado. O certo é que as acusações são muito graves, né? E que talvez, se não fosse ele o presidente da República, e ainda que tivesse até mais do que 70 anos de idade, a consequência poderia ser outra para ele, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o entorno, porque tem muita coisa acontecendo, né, em Brasília, que merece a nossa atenção e nós não temos dado a devida atenção porque estamos muito preocupados com esse julgamento, né? Ontem, a CPI do INSS, aquela CPI, uma CPI integralmente dominada pela oposição, ouviu o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Tem aqui uma matéria da Folha que traz a informação que eu vou ler para você. Lupe assume as nomeações do INSS, mas se afasta das fraudes e preserva o Lula, né? O que nos diz aqui a Folha de São Paulo? O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, afirmou nesta segunda, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito Mista do INSS, que chancelava as indicações para cargos no órgão, mas tentou se afastar do escândalo de descontos irregulares em benefícios previdenciários e preservou o presidente da República, Lula. Lupe também colocou no INSS a responsabilidade sobre decisões relacionadas a descontos em aposentadorias. De acordo com o ex-ministro, o órgão tem autonomia e não precisava do aval dele para tomar esse tipo de decisão. Portanto, falou, olha, INSS, me inclua fora dessa. A oitiva do ex-ministro, que falou na condição de testemunha, começou na tarde de segunda, terminou às 21h10 às 2h10, olha, começou na tarde e terminou às 2h10 da manhã. Agora há pouco, né? Sessão marcada por declarações curtas do depoente, muitas vezes em resposta a perguntas repetidas. O político foi ministro do início de 2023 até maio deste ano e caiu por conta do escândalo das aposentadorias. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências do julgamento lá nos Estados Unidos, porque a extrema-direita global tem no Brasil um alvo muito importante para a sua consolidação e para impedir que a China possa exercer mais influência do que já exerce aqui no continente sul-americano, que os Estados Unidos tratam como se fosse o quintal deles. Olha, as ameaças continuam chegando, viu? Mais uma vez eu vou recorrer aqui ao jornal Estado de São Paulo, para que vocês saibam que um subsecretário do Trump, né, que é o Darren Beatty, ele fez declarações dizendo que os Estados Unidos continuarão tomando medidas cabíveis contra Moraes. Ele é como se houvesse alguma medida cabível que um governo estrangeiro possa tomar acerca de um julgamento de uma república democrática, independente e soberana, né, gente? O secretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beatty, disse nesta segunda-feira que o governo americano continuará tomando medidas cabíveis contra abusos de autoridade que prejudicam liberdades fundamentais. Ele, que atua no Departamento de Estado do governo Donald Trump, citou especificamente o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, realizou a publicação em um perfil no X, às vésperas da retomada do julgamento, né? Enquanto isso, enquanto os cães ladram, a caravana do Lula passa, e passa longe daqui do Brasil. Lula viaja e a Câmara fica remota na reta final do julgamento de Bolsonaro. Portanto, esta semana em que nós certamente conheceremos a sentença do Supremo ao Bolsonaro, Brasília está com as instituições esvaziadas. O presidente Lula, do PT, decidiu viajar, nos conta aqui o UOL, e o Congresso não deve votar nada relevante hoje, quando é retomado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro do Supremo Tribunal Federal. Lula passa o dia em Manaus, ele vai para o Amazonas logo pela manhã para inaugurar a CCPI, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, um local de cooperação de segurança entre os 9 países amazônicos e os 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal. E o objetivo é diminuir o tráfico de drogas, de animais e tráfico humano na região e também combater os crimes ambientais. Nós temos também outras notícias aqui sobre Lula e reações, né, a essa chantagem que os Estados Unidos fazem
por causa da suposta autonomia que os BRICS pretendem conquistar, mudando alguns eixos do comércio internacional. E nos dá conta aqui o G1 de que, na reunião de ontem, o Lula disse que os países são vítimas de práticas ilegais e de chantagens tarifárias. Ele também criticou bastante a Organização Mundial de Comércio, que o Brasil, aliás, tem criticado ultimamente, mas onde havia ainda, pelo menos, alguma esperança de reverter esse tarifaço por motivos ideológicos do Trump, né? E a matéria no G1 nos diz o seguinte: o presidente Lula afirmou ontem que os países que compõem o BRICS estão sendo vítimas de práticas comerciais ilegais e de chantagem tarifária. Deu as declarações durante uma reunião virtual com os líderes do bloco. O discurso do presidente não foi transmitido. A imprensa teve acesso à transcrição do pronunciamento unicamente porque ela foi divulgada pelo Palácio do Planalto, né? O que disse o presidente segundo essa transcrição? Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas, disse Lula, segundo a transcrição divulgada à imprensa, né? E olha, o Jamil Chad nos informa hoje, né, na coluna dele no UOL, que graças à pressão de Trump, o Mercosul e os europeus finalmente vão assinar um acordo comercial. O que nos conta o Jamil Chad? Os países do Mercosul vão assinar no próximo dia 16 de setembro, na cúpula no Rio de Janeiro, um acordo de livre comércio com o EFTA, que é o grupo que reúne 4 países europeus: Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O bloco é formado por economistas que fazem parte da zona do euro, que fazem parte da zona do euro e não da União Europeia. Depois de 8 anos de negociações, o pacto foi concluído em julho, mas detalhes ainda precisavam ser acertados. E agora o governo brasileiro colocou a assinatura do acordo na agenda do encontro do Mercosul, criando uma zona de livre comércio de quase 300 milhões de pessoas e um PIB conjunto de 4,3 trilhões de dólares. Esse acordo vai beneficiar 97% das exportações de ambos os lados. A assinatura ainda ocorre antes de o presidente Lula da Silva viajar aos Estados Unidos, onde deve estar na abertura da Assembleia Geral da ONU para criticar a ofensiva comercial e o unilateralismo de Donald Trump, tá? E, bom, Moraes virou persona non grata lá em Meu Deus do céu, meu estado, Minas Gerais, cada dia que passa dá demonstrações de que está se tornando mais retrógrado. A capital de Minas Gerais votou essa história aí. Moção que torna Moraes persona non grata. Câmara Municipal de BH aprovou ontem uma proposta que torna o ministro Supremo Alexandre de Moraes persona non grata na cidade. Ele deve estar preocupadíssimo com isso, viu? O pessoal de Belo Horizonte aí é bom saber. Os vereadores aprovaram a moção de repúdio a Moraes em votação simbólica. O texto foi apresentado pelo bolsonarista Pablo Almeida, obviamente do PL, como protesto em relação às condutas do ministro. Quer dizer, ministro no Brasil não pode julgar nenhuma causa criminal mais, sabe? Está proibido aqui por esse vereador. Esse vereador alega que o magistrado cometeu crime de responsabilidade. A moção aprovada cita o episódio em que Moraes fez um gesto obsceno durante um jogo de futebol na Neoquímica Arena, em São Paulo, no dia em que foi sancionado pela Lei Magnitsky nos Estados Unidos. É mole? É mole ou quer mais? Se você quer mais, vai ter que esperar pelo N1, que vai começar daqui a 2 minutinhos. E enquanto isso, eu preciso dizer para você da nossa promoção do dia. Alex, põe para mim aqui no telão, por favor. Olha, é um documentário, está em preparação, está em fase de edição aqui. Como nós não sabemos ainda o que vai acontecer, pelo menos não formalmente, né? O documentário vai contar, vem contando até aqui, o que se passou, que contribuiu para o fim dessa excrescência chamada Jair Messias Bolsonaro. É um documentário que vai ser exibido no dia 14, às 8 horas da noite, portanto, no próximo domingo. E você, para assisti-lo, tem que pegar um convite aqui, garantir seu ingresso. Olha, e para garantir o seu ingresso, você vai no ICL Notícias, no Desperta. Como é que é o link, Alex, que não está na tela aí? Despertaicl.com.br, exatamente. Despertaicl.com.br, e aí você pega, o seu ingresso é gratuito e você não precisa fazer parte da comunidade ICL, tá? É para todo mundo assistir, e depois disso vai ter um debate com Demore, Juliana Dalpiva, Elô Vilela e toda a equipe que participou da elaboração desse documentário, tá? O Fim de Bolsonaro, domingo, 8 horas da noite,
convites no despertaicl.com.br. E eu me despeço de você agradecendo pela audiência e peço a você que continue por aqui, porque daqui para frente, gente, olha, nós teremos um pouquinho do N1, né, para repisar tudo isso e aprofundar o que eu disse aqui. E logo, logo, o ministro Alexandre de Moraes e os outros 4 ministros da primeira turma, iniciando a fase final do julgamento de Jair Messias Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista. Obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.